Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre relacionamento. E eu já começo direta e reta, como eu gosto, fazendo a seguinte pergunta: por que é que tem gente que dá tão certo, conquista um relacionamento de tantos anos, né? E tem gente que não consegue nem entrar no relacionamento? Ou tem muitos casamentos, casa separa, ou não consegue encontrar ninguém compatível, enfim, são tantas as dinâmicas, né? E a gente vê mais casos de problemas no relacionamento do que de coisas que dão certo. Eu vou trazer aqui para vocês o meu ponto de vista sobre as minhas experiências, tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada. E bem é verdade, não existe nem nada milagroso, uma fórmula mágica, né, para nada. O que existe sim são coisas, características, conhecimentos que nos ajudam sim a conquistar as coisas de uma maneira mais fácil, mais leve. Da mesma maneira que, por exemplo, para a gente passar de ano no colégio, a gente tem que aprender um conteúdo e tirar uma nota mínima numa prova para passar. Então, todo mundo tem que aprender aquela mesma coisa para passar. Aqui eu vou trazer isso, eu vou trazer características, comportamentos, né, conhecimento que normalmente, se seguidos e praticados, todo mundo vai alcançar um mínimo de algo bom, tá? Vai pelo menos melhorar, aprimorar o relacionamento. Vamos começar. Eu tenho muita coisa para falar, tenho muitas coisas na minha cabeça, então eu não vou conseguir trazer tudo num vídeo só. Vou tentar trazer as coisas de forma mais compactada, mas sem perder nada de importante. Eu acho que eu vou conseguir trazer uns 3 aspectos, pelo menos nesse vídeo, que eu acho que são primordiais. Primeiro ponto é tudo que eu trouxe aqui vai ser sobre a minha visão, porque eu estou num relacionamento há quase, praticamente 30 anos. Eu conheci o meu companheiro bem novinha, nós somos pais cedo e até hoje a gente tá junto. Tivemos mais um filho. E isso não significa que foi uma maravilha. O nosso relacionamento, como todo relacionamento real, de carne e osso, passa por momentos difíceis, mas eu vos digo em verdade que cada desafio, cada dificuldade que a gente passou, serviu para a gente nos tornar mais fortes, mais conhecedores de nós mesmos, conhecedores do outro, e assim a gente foi conseguindo crescer junto também, né? Não só cronologicamente falando, mas nos aspectos emocionais, e estamos até hoje construindo algo que a gente vê que faz sentido para ambos, ok? Eu vou começar fazendo algumas perguntinhas. A primeira vai ser: será que existe a pessoa ideal? Aquela que vai ser, olha, um dia eu vou encontrar minha alma gêmea. Sinceramente, no meu ponto de vista, eu acho que existem sim pessoas mais compatíveis conosco. E também acredito em algumas questões de destino. Mas não levando isso em consideração, porque se nós temos livre-arbítrio, a gente tem que ser capaz de construir nossa própria história com aquilo que chega para nós. E tudo que chega para nós, no meu ponto de vista, é para a gente crescer, se aprimorar, se tornar melhor do que a gente chegou, né? A gente veio para a vida para crescer, evoluir, aprender e sair, tentar sair um pouquinho melhor do que a gente chegou aqui. E para isso, a vida nos trouxe a oportunidade de crescermos em sociedade, né? Porque sozinhos a gente não teria as experiências que a gente tem. Então o outro, às vezes, se a gente tem um olhar muito fechado, a gente enxerga o outro só como desafio, dor e maldade, sendo que ele é uma oportunidade da gente crescer, a gente aproveitar o que ele tem de melhor e aquilo que ele não tem de tão bom, que a gente também não tem coisas boas, a gente tentar aprimorar, aprender com aquilo, falar, pô, realmente isso não serve pra mim, ou, ai, aquilo é bom demais pra mim, tá? Vamos começar então falando assim, de um modo geral, um ponto importante é sobre autoconhecimento. Para você que está disposto a realmente a querer tornar-se melhor para construir um relacionamento melhor, você vai ter que se conhecer, saber quem é você. Porque a pergunta que fica aqui é: o que eu espero daquela pessoa? Mas antes de fazer essa pergunta, você pergunta: quem sou eu? O que eu sei de mim? O que eu espero de mim? Então, quais são os meus limites, meus desejos internos?
as minhas dores e feridas que estão moldando o meu comportamento e definindo as minhas escolhas. Então, se eu não sei nem quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, quando eu entro num relacionamento, eu vou acabar, tenho uma tendência a me moldar segundo o outro, que foi o que aconteceu comigo. Então, já vou me usar como exemplo aqui. Claro, eu era muito novinha, sim, mas mesmo ficando mais velha, como foi difícil eu começar a enxergar que, caramba, mas quem gosta disso é ele, não sou eu. E eu vejo mulheres mais velhas já, moças, né? Não vou dizer mulheres mais velhas, moças de 25 anos até 30, que estão entrando em relacionamentos, pensando em casamento seriamente, que já estão se moldando ao modo do companheiro, que é uma tendência mais feminina, mas os homens também podem ficar um pouco assim. Então, a gente precisa saber quem é. E depois, outro detalhe importante, a gente precisa se amar primeiro, porque se eu vou para um relacionamento sem me respeitar e me amar por inteiro, eu vou ficar inconscientemente na expectativa de que ele me ame profundamente. E se ele me amar de um jeito que lá no fundo não é bom para mim, eu vou estar me submetendo a coisas que não são boas. Então, a gente precisa se conhecer. Eu não sei mais quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto. Tudo bem, para um pouquinho e começa a refletir. Um parâmetro bom, volta lá na tua infância, na tua adolescência, o que você fazia antes de toda essa bagunça de amor acontecer na tua vida, né? Antes da gente começar a se envolver amorosamente com as pessoas, a gente era mais espontâneo, único, a gente era sozinho, né? Quando a gente começa a querer se envolver com o outro, de forma afetiva, a gente começa a sair um pouco da gente, entrar um pouco mais no mundo do outro e querer viver muito aquela coisa, e se esquece um pouco, faz parte. Mas quando a gente se conhece minimamente, se a gente começa a escorregar para um lado que não nos pertence, que é do outro, a gente percebe, a gente fala, opa, isso aqui não é meu não, na verdade. Tô fazendo por causa dele, mas não tá me fazendo bem. Quando a gente não tem consciência desse comportamento, quando a gente vê, a gente tá fazendo tudo do jeito que o outro quer, na hora que o outro quer, porque ele disse que é bom, e assim vai. E aí eu já me perdi de mim mesma. E aí, lá na frente, quem sabe, o que pode acontecer, que foi o que aconteceu comigo, eu me dei conta de tudo isso, tava insatisfeita, achando que a culpa toda era dele, aí eu pus a mão na consciência, fui buscar autoconhecimento, passei a ter autorresponsabilidade sobre os meus atos, minhas decisões, e falei, opa, não quero mais isso pra mim. E é claro que o outro vai se assustar, vai dizer, pô, você dormiu de um jeito, acordou do outro? Cadê aquela pessoa que viveu comigo nos últimos anos, ou que era até semana passada de um jeito e você agora não quer mais, ou agora é assim? E faz parte isso, tá? E tá tudo certo, cada um no seu processo, no seu tempo de fazer essas coisas, de fazer essas descobertas pessoais. Agora, se você não entrou nessa descoberta pessoal, eu recomendo fortemente que você faça isso para que o seu relacionamento tenha mais força, porque a força vai partir da onde? O relacionamento vai ter força se eu tiver duas pessoas mais fortes, seguras de si. E isso me faz pensar que foi nessas transições, nesses momentos que eu vivi, que eu compreendi que um relacionamento bom é uma construção diária. Um relacionamento de sucesso é o todo dia, é o desafio que me faz aprender, claro. Você não vai aprender na hora, tá sofrendo, chorando, querendo brigar com o outro, fala, ai, que legal, adorei essa lição. Não, né? Você vai vivenciar aquilo, vai passar para suas dores e quanto mais consciente você estiver, mais rápido você vai aprender aquela lição para não repetir o mesmo erro e para crescer, para decidir se aquilo é para você ou não, porque pode ser que não seja. Então, o primeiro ponto é esse, é buscar o autoconhecimento e saber quem você é, conhecer-se. O segundo ponto é assim, o que você entende por amor? O que é relacionamento para você? Tudo que a gente aprende na vida, não só sobre relacionamento, tudo, são as nossas crenças. São todas as experiências que nós vivemos ao longo da nossa vida, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e vivenciou, criou dentro da gente um programa, vamos dizer assim, que trouxe
modos de sobrevivência, porque o nosso cérebro ele sempre está buscando sobreviver. Então, se você cresceu num ambiente, por exemplo, vendo os seus pais, o primeiro relacionamento que a gente vivencia são dos nossos pais ou dos avós, daquele quem te criou. A gente acha que o relacionamento é aquilo. A gente vai achar que amor é aquilo que a gente está vivendo. Quando criança, a criança ela está absorvendo tudo que ela está vivenciando. Ela não tem noção cognitiva do que é certo, errado, bom ou mal. Então, de alguma forma, se você não tiver experiências diferentes, exemplos diferentes e ganhar um conhecimento até se tornar-se adulto para se relacionar, lá dentro, inconscientemente, você vai ter uma ideia de que amor pode vir acompanhado daquilo que você vivenciou. Então, se o relacionamento dos seus pais tinha violência, desrespeito, submissão ou silêncio, sabe? Várias coisas que não são tão boas podem acompanhar o amor e definir o que é uma relação. Por isso é uma das explicações porque tem tantos relacionamentos abusivos, tantos relacionamentos tristes que a pessoa fala, não, ele é assim mesmo. Por quê? Porque lá dentro dela, ela cresceu vendo aquilo, então para ela aquilo era o normal. Para o cara, para o homem, aquilo era o normal também. Isso é para homens e mulheres, tá, gente? Eu vou usar às vezes mais conotação feminina porque eu sou mulher, mas é para ambos os gêneros, tá? Então, a gente parar então aqui nesse ponto e observar. Eu cresci vendo o quê? O que eu vivenciei? O que eu escolhi para mim? Eu falei, nossa, eu nunca vou fazer o que os meus pais fizeram. Tem isso, sabe? E saber o que você carrega, qual é a bagagem que você carrega dentro de você e que você definiu para você, que você definiu inconscientemente, mas que agora como adulto consciente, você pode falar, caramba, é verdade. Eu sempre estou buscando parceiras e todas elas me abandonam, todas elas me traem, todas, entende? E na mulher também, porque talvez a gente esteja só repetindo o que os nossos pais fizeram, porque a gente se comporta de uma maneira que a gente viu e achava que era o certo, mas não é. Pegando um pouquinho o gancho aqui, em constelações familiares, a gente vê isso como uma lealdade familiar, onde quando a gente não aceita o que aconteceu, e aí a gente fala, eu nunca vou fazer aquilo, e aí a gente repete, até que a gente aceita, libera e fala, aquilo é o destino dos meus pais, eu aceito e concordo, e eu faço o meu destino de maneira diferente, com humildade. Tem um vídeo meu que fala sobre padrões familiares, que você pode assistir lá, que tem vários exemplos também explicando, mas basicamente é isso, quando a gente não aceita, a gente acaba repetindo. Isso sobre o ponto de vista das constelações, tá? A gente vai olhar para aquilo que a gente vivenciou e tentar identificar quais são as características que o amor que você tem como definição e o relacionamento que você tem na sua cabeça carregam, tá bom? Então, a partir disso, você vai começar a prestar um pouquinho mais atenção no seu próprio comportamento e talvez entender o que acontece nas tuas dinâmicas amorosas. Pode ser de um casamento de longa data, como pode ser de você que nunca entrou no relacionamento ou acaba entrando e saindo de vários relacionamentos. Todo o conhecimento que eu tô trazendo aqui, se eu não falei antes, eu falo agora, é para qualquer tipo de relacionamento, tá? É um aprendizado para todo mundo, para qualquer idade também. Não tem idade para aprender isso, pode ser com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. E o importante é colocá-los em prática. O próximo ponto vai falar sobre, então, o que eu espero da outra pessoa. Qual é a minha intenção de estar com alguém? Por que eu quero estar com alguém? Ah, Paula, mas essa pergunta é óbvia. Não, não é. Querer estar com alguém só por estar com alguém, porque faz parte da vida, não é a pergunta, não é o que eu quero saber de verdade. Lá no fundo, juntando esses outros dois pontos que eu falei sobre autoconhecimento, saber quem você é, o que te guia, né? O que você entende por amor, a gente chega no lugar onde o que vai nos ajudar a entender o que a gente está buscando numa pessoa, né? Será que a gente está buscando aprovação? A gente está buscando alguém para tapar um buraco, curar uma ferida? Aquela sensação de vazio que a gente tem? Alguma coisa que eu achei que não foi o suficiente na minha infância? Nunca me senti amada o suficiente, então eu vou encontrar alguém que vai me amar o suficiente. Bom, não tenho notícias muito boas para você que talvez esteja pensando assim ou não tenha se dado conta ainda.
que a outra pessoa jamais vai poder te dar o que talvez os seus pais não tenham te dado, né? Cabe a você aceitar o que eles te deram, porque eles te deram tudo que eles podiam, assim como se você é pai e mãe, dá o melhor para os seus filhos. E se ainda não é, um dia vai ser, talvez, se escolher ser pai e mãe, e vai fazer o melhor por eles. Mas é olhar para quem você é hoje, para o adulto que você é hoje, né? E nutrir-se você sozinha, é você primeiro se amar, é você reconhecer que o outro, ele só pode te dar amor, atenção, carinho, companheirismo, se você estiver dando isso para você primeiro. E quando você reconhecer as suas verdadeiras carências, suas necessidades, fica mais fácil de você encontrar alguém mais compatível com você. Porque quando você estiver conversando, conhecer a história das pessoas, se você sabe quem é você já vai saber que aquela pessoa não é só... Você sabe quem vai ser compatível com os seus ideais, seus valores, seus princípios. A gente vai para o mundo amoroso de forma muito espontânea. Ele é atraente, curti, gostei, fiquei. Às vezes você tá lá junto, passa um pouco e fala, nossa, mas que cara chato, que mulher insuportável. Por quê? Porque a gente só vai nesse primeiro impulso natural da nossa biologia, agora como bióloga falando, que eu sou bióloga, o nosso instinto fala sempre em primeiro. E tudo bem, não tem nada de errado. O problema é quando a gente insiste nisso, daí a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa olhar para o nosso lado intelectual, para esse aprimoramento da nossa evolução como os seres humanos, né? Para a gente poder unir tudo isso, né? Não ser só instinto ou só o intelectual. Unir tudo isso na nossa emoção, nossos sentimentos, para que a gente possa então ser uma pessoa íntegra, inteira, e encontrar alguém que esteja também por inteiro, para que a gente possa então construir um relacionamento mais alinhado, um relacionamento que eu chamo de sucesso. Esses pontos são só a pontinha do iceberg, de muito conhecimento, de muitas características boas que a gente tem para aprender ainda sobre o que faz com que a gente consiga viver relacionamentos melhores. Eu acho que eu vou deixar vocês por aqui, que é bastante conteúdo. Faça aí então as suas reflexões. E não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve no meu canal, assim ajuda ele a crescer e a gente consegue distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!